A Colômbia vive em tensão pelos próximos passos de Trump. A Carolina Cimente está lá. Conta pra gente como está o clima no país. Boa tarde, Carol. Oi, Kovalik, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, bastante tensão aqui na Colômbia também. A gente sabe que o presidente Gustavo Petro transformou esse dia de hoje num dia de manifestação nacional pela soberania da Colômbia e vai haver pelo menos uma grande manifestação em Bogotá, mas ele pediu que os colombianos fossem para as praças de suas cidades às 4 horas da tarde, 6 horas do horário de Brasília. Na Venezuela, a presidente interina, Delcy Rodrigues, decidiu mudar o chefe da polícia presidencial e ela convocou o general Gustavo González López para fazer isso. Ele que é denunciado por organizações de direitos humanos por ter desrespeitado os direitos humanos muitas vezes, especialmente quando ele foi chefe da inteligência venezuelana entre 2014 e 2018. Um número grande de venezuelanos foram presos naquele período. Além disso, o ministro do Interior, Diosdado Cabello, fez uma manifestação grande com militares ontem pelas ruas de Caracas para mostrar o poderio militar venezuelano para os venezuelanos e depois disso foi advertido pelo governo americano, que disse que se ele não cooperar e se ele apresentar qualquer ameaça à presidente interina, os Estados Unidos podem fazer o mesmo que fizeram com Nicolás Maduro com ele. No meio de toda essa tensão, a gente preparou uma reportagem para mostrar como os venezuelanos estão se sentindo nesse momento. Na fronteira da Venezuela com a Colômbia, sob forte presença da polícia alfandegária, o movimento é intenso. Médica. Essa família, por exemplo, vai a Cúcuta para uma consulta médica. De dentro, o venezuelano fala: lá não temos médicos. Este outro aceitou conversar com a gente se não fosse identificado. Ele estava no destino de muitos venezuelanos, um supermercado na Colômbia, com produtos que já não estão disponíveis na Venezuela. Ele explica que desde a operação militar americana no sábado, as pessoas correram para os mercados para garantirem alimentos à espera de um conflito entre grupos armados. E por isso, há muitas prateleiras vazias do lado de lá da fronteira. Pergunto a profissão dele. Comerciante. Como todos os venezuelanos. Sou comerciante, como todos os venezuelanos. Temos engenheiros e técnicos e professores, mas não há trabalho. Então todo mundo compra e vende produtos para sobreviver. Estamos à expectativa de todos os venezuelanos. Ele diz que quer um novo governo, que dê liberdade para poder falar, mostrando o rosto. A maior parte dos venezuelanos é assim. Tem algumas críticas ao governo do país, mas teme falar com a imprensa. Eles dizem que podem sofrer consequências quando voltarem para casa. Neste ônibus que passa o dia cruzando a fronteira de um lado para o outro, Marcos é uma exceção. Ele quer falar. Sim, há certo nerviosismo. Quando pergunto se a repressão piorou nos últimos dias, ele afirma que sim. Diz que os grupos civis armados que defendem o governo chavista estão mais ativos e que praticamente não há trabalho na Venezuela. Ele gostaria de ter eleições e mudança política no país o mais rápido possível. Câmbio de regime. Mas por enquanto não há sinais de mudança no regime, nem de menos repressão. 14 jornalistas foram presos em Caracas durante a posse de Delcy Rodrigues como presidente interina na segunda-feira. Segundo o Sindicato dos Profissionais de Imprensa da Venezuela, 13 trabalham para veículos internacionais, um para a mídia local. O sindicato afirmou que os profissionais tiveram os equipamentos celulares, redes sociais e o histórico de mensagens e ligações inspecionados. No final do dia, um dos jornalistas foi deportado e os outros foram soltos. Outros 2 repórteres foram presos na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Por isso, ao Marcos eu digo que é corajoso ele falar o que pensa abertamente. E ele responde: é preciso falar se quisermos mudar as coisas. Tem que fazer, não quero se calhar. Olha, o Comitê de Liberdade dos Presos Políticos Venezuelanos, a gente sabe que existe uma lista de presos políticos com quase 900 nomes. Esse comitê está denunciando que desde que Nicolás Maduro foi detido pelos Estados Unidos e desde que Delcy Rodrigues assumiu a presidência interina da Venezuela, as presas de uma prisão específica na Venezuela, as presas políticas estão sendo ainda mais isoladas, não estão podendo mais receber visitas e pior, não estão podendo mais receber pacotes
entregues por seus parentes e por amigos. Esses pacotes muitas vezes são o único alimento que elas recebem no dia. Então é uma situação bastante difícil e ainda mais dura do que nos últimos meses e nos últimos anos na Venezuela. Além disso, a Associação de Imprensa dos jornalistas venezuelanos, que na verdade está baseada na Espanha, está fazendo também uma denúncia sobre a dificuldade do trabalho dos jornalistas dentro da Venezuela. A gente vai mostrar para vocês, vou pedir para o Alex Carvalho mostrar para vocês aqui a quantidade de jornalistas de vários lugares, de vários países do mundo e também venezuelanos trabalhando aqui na fronteira da Colômbia com a Venezuela, aqui em Cúcuta. É um número muito grande de jornalistas, exatamente porque é quase impossível conseguir um visto de imprensa para poder trabalhar dentro da Venezuela. E se esses jornalistas tentam cruzar a fronteira, são muito rapidamente detidos ou presos pela polícia venezuelana. A gente sabe que aqui tem aquela ponte, já mostrei várias vezes para vocês, a ponte Simão Bolívar, exatamente no meio da ponte tem policiais venezuelanos. E eles avisam a gente já chegou lá algumas vezes, perguntou para eles se a gente podia chegar mais perto, conversar com eles, e eles dizem, não, fiquem aí, porque no momento em que o jornalista atravessa sem o visto de imprensa, ele não pode trabalhar na Venezuela e é imediatamente detido, além de todas as dificuldades para trabalhar num país onde as pessoas têm medo de falar, como a gente mostrou na reportagem, Kovalik. Pois é, Carol, são dois pontos muito importantes que você levantou. Primeiro, essa repressão ao trabalho dos jornalistas, o que impede que a gente tenha uma visão clara do que está acontecendo lá dentro da Venezuela. E tem esse outro aspecto, né, dos 900 presos políticos. Até agora ninguém disse o que vai acontecer com eles, não foram libertados. Então há muitas dúvidas, muitas preocupações, aparentemente uma repressão muito grande e a gente continua apoiando, né, o seu trabalho, de todos os jornalistas que estão aí bravamente tentando apurar essas informações. Parabéns pelo trabalho, seu trabalho, da equipe, dos outros jornalistas que a gente vê aí ao fundo, tentando trazer as notícias, tentando descobrir o que acontece verdadeiramente lá dentro da Venezuela. Muito obrigado pelas suas informações.